A chuva chegou sem avisar naquela tarde de quinta-feira, como se o céu também soubesse que aquele dia não ia terminar bem. Fernanda estava na cozinha quando ouviu a chave na fechadura. Eram 3 da tarde, horário errado para qualquer coisa, mas ela não se virou de imediato. Continuou picando a cenoura, o barulho da faca no mármore preenchendo o silêncio do jeito que ela gostava, regular, controlado, previsível. Nos últimos meses, ela tinha aprendido a gostar muito de coisas previsíveis, Fernanda. A voz de Renato veio seca, sem o oi que costumava vir junto, sem o beijo no rosto que ela havia parado de esperar faz tempo. Ela se virou. Ele estava na entrada da cozinha com uma expressão que ela nunca tinha visto nele em 17 anos de casamento. Não era raiva, era pior, era resolução. Preciso falar com você. Tô te ouvindo, ela disse, apoiando a faca na tábua. Pode falar. Não aqui. Ele olhou para o corredor em direção ao quarto dos meninos. Entra na sala. Fernanda enxugou as mãos no pano de prato. Seu estômago sabia, mesmo que a cabeça ainda estivesse tentando negociar com a realidade. O estômago de mãe de 2 filhos, de mulher que acorda às 5 da manhã e dorme pensando em lista de mercado, sabia exatamente o que vinha aí. Só que saber não adianta de nada quando ainda não aconteceu. Você ainda pode respirar, ainda pode picar cenoura, ainda pode fingir que é quinta-feira, igual a qualquer outra quinta-feira. Ela entrou na sala. Renato ficou de pé perto da janela. Não sentou, não ofereceu café. Não fez nada do que se faz quando a conversa ainda tem chances de acabar bem. Eu quero o divórcio, ele disse. Fernanda ficou olhando para ele por um tempo que ela não conseguiria medir se tentasse. Tá, ela respondeu. Uma palavra, uma sílaba, o único som que o corpo deixou passar. Eu já falei com um advogado. A casa vai ficar para você e para os meninos por enquanto, até a gente resolver a partilha. Mas eu preciso que você... Quem é ela? Renato parou. Abriu a boca, fechou, abriu de novo. Isso não é o ponto. É o único ponto que importa para mim agora, Fernanda disse, e sua voz saiu estranha. Baixa demais, calma demais para ser calma de verdade. Quem é ela? Ele virou o rosto para a janela. Lá fora, a chuva batia nas folhas da mangueira que eles tinham plantado quando Theo nasceu, 12 anos atrás. Ela lembrou do dia de Renato com o filho recém-chegado do hospital nos braços, rindo enquanto tentava segurar a muda e a criança ao mesmo tempo. Isabela, ele disse, só o nome, como se fosse suficiente. Não era suficiente. Mas também era demais. A Isabela da sua empresa, ele não respondeu, o que era a resposta suficiente. Fernanda sentiu devagar. Uma parte dela estava catalogando tudo, o ângulo da luz pela janela, o barulho da chuva, o cheiro de cenoura ainda nas suas mãos, como se o corpo estivesse fazendo backup de memória antes que tudo desabasse. Outra parte dela estava fazendo um cálculo frio e involuntário. Isabela tinha 29 anos. Fernanda tinha 42. Isabela não tinha filhos, não tinha olheiras, não tinha a marca do elástico do avental na cintura depois de um dia inteiro cozinhando. E os meninos? Ela perguntou. Os meninos vão ficar com você. Eu vou pagar pensão. A gente combina os finais de semana. Você vai falar com eles? Hoje, agora. Você vai lá no quarto e fala com os seus filhos o que você acabou de me falar. Renato passou a mão pelo cabelo. Fernanda, eles são crianças, não precisa ser hoje. Theo tem 12 anos e a Lara tem 9. Ela deu um passo em direção a ele e havia algo na postura dela que fez Renato ficar quieto. Eles não são bebês. Você vai lá e fala com eles ou eu falo. E aí você não vai gostar de como eu vou contar. Ele foi. Fernanda ouviu, da sala, os passos dele no corredor. Ouviu a porta do quarto dos meninos abrir. Fechou os olhos. 30 segundos depois, a voz de Theo cortou o apartamento inteiro. O quê? O que aconteceu nos 40 minutos seguintes. Fernanda guardou em algum lugar no peito onde as coisas ficam quando são grandes demais para processar na hora. Theo ficou em silêncio depois do primeiro grito,
um silêncio de pedra que assustou mais do que qualquer choro. Lara não entendeu de imediato. Perguntou 2 vezes. Mas por quê, pai? E na terceira vez que perguntou, Renato disse alguma coisa sobre as coisas entre adultos que fez a menina olhar para ele com uma expressão que nenhuma criança de 9 anos deveria ter no rosto. Fernanda ficou na porta do quarto. Não entrou. Aquilo era território dele. Ele tinha escolhido fazer assim, ele ia aguentar. Quando Renato saiu do quarto, tinha chaves na mão. Eu ligo amanhã, ele disse, sem olhar para ela. Pode ligar, Fernanda respondeu. Ele foi até a porta, colocou a mão na maçaneta, e foi aí que Lara apareceu no corredor, de meia, com o urso de pelúcia que ela ainda escondia debaixo do travesseiro, quando achava que ninguém via, pai. A voz da menina era pequena, mas firme. Você vai dormir onde hoje? Renato se virou. E por um segundo só, ele pareceu o Renato de 12 anos atrás. O homem com a muda de mangueira e o filho nos braços, perdido e feliz ao mesmo tempo. Na casa de um amigo, meu amor, Lara olhou para a mãe. Depois voltou a olhar para o pai. De que amigo? Renato não respondeu. Abriu a porta e saiu. O silêncio que ficou era diferente de todos os silêncios que Fernanda conhecia. Era um silêncio com peso, com textura, com a forma exata do buraco que uma pessoa deixa quando vai embora sem avisar direito. Lara ainda estava de pé no corredor, apertando o urso. Fernanda foi até ela, ajoelhou no chão, segurou o rosto da menina nas 2 mãos. Tô aqui, ela disse. Só isso? Lara não chorou. Encostou a testa na testa da mãe e ficou quieta. Do quarto, Theo não saiu, nos dias que se seguiram. Fernanda descobriu que a vida tem um jeito cruel de continuar. O leite acaba, a escola manda bilhete sobre reunião de pais, a conta do condomínio vence na sexta. Você pode estar com o mundo partido ao meio e ainda assim tem que decidir se compra o iogurte com ou sem açúcar. Ela não contou para a mãe de imediato, não contou para a irmã. Ficou 3 dias carregando aquilo sozinha, acordando cedo, preparando o lanche, levando os filhos para a escola, voltando para um apartamento que de repente parecia ter eco onde antes não tinha. Foi Theo quem forçou a questão. 12 anos, primeiro ano do ensino médio, cabelo igual ao do pai, jeito de andar igual ao do pai, e uma capacidade de ficar em silêncio que assustava qualquer adulto por perto. Na quinta-feira, depois do divórcio anunciado, Fernanda encontrou ele sentado na cozinha às 11 da noite, com o caderno de história aberto na frente, mas os olhos em algum lugar que não era o caderno. Devia estar na cama, ela disse, sem convicção. Você sabia? Ele perguntou. Sem preâmbulo. Fernanda puxou a cadeira e sentou do lado dele. De quê? Dela, da Isabela. Ela demorou um segundo. Suspeitava. Theo assentiu. O queixo dele ficou rígido do jeito que fica quando ele está segurando alguma coisa. Eu vi eles, ele disse. Fernanda ficou quieta. No shopping, uns 4 meses atrás. Eu estava com o Biel e vi o pai com ela. Eles estavam de mão dada. Ele parou. Não contei para você, Theo. Por que você não foi embora antes? A voz dele quebrou 1 milímetro, só um, antes de se firmar de novo. Por que você ficou esperando ele decidir? Fernanda não tinha resposta boa para isso. Tinha resposta honesta, mas honesta e boa são coisas diferentes quando você está falando com seu filho de 12 anos às 11 da noite. Porque eu ainda estava tentando, ela disse. Tentando o quê? Ele não estava tentando nada. Eu sei. Então por quê? Porque é mais fácil falar do que fazer, meu filho. Ela pôs a mão na mão dele, em cima do caderno de história, e porque eu tinha medo de errar, de tomar a decisão errada e estragar tudo. Ele é que estragou tudo. Ele estragou. Theo olhou para a mão da mãe em cima da dele. Depois, devagar, virou a palma para cima e apertou os dedos dela. Um gesto tão adulto que Fernanda teve que olhar para o teto por um segundo. Você devia ter ido embora antes, ele repetiu, mas dessa vez sem acusação. Só com a tristeza sem nome de quem percebe que o passado não tem mais conserto.
Ela concordou, devia. Renato ligou no sábado, como prometido. Disse que queria levar os meninos para jantar na casa dos pais dele, que a avó estava com saudade. Fernanda passou o telefone para Theo. Theo ouviu por uns 10 segundos. Depois disse, com aquela voz nova que ele tinha desde quinta: "Não quero ir." Renato falou alguma coisa. "Não hoje, pai." Mais alguma coisa do outro lado. "Não hoje." E desligou. Lara, que estava ouvindo do sofá, olhou para o irmão. "Eu também não quero ir," ela disse, como se precisasse de permissão para sentir o que já sentia. "Então não vai," Theo disse, e devolveu o telefone para a mãe. Fernanda olhou para o aparelho na mão. Renato não ligou de volta. Aquela noite, os três ficaram no apartamento. Fernanda fez macarrão com queijo, que era o prato de emergência da família desde que Theo tinha 4 anos. Eles comeram na sala, com o televisor ligado em algum filme animado que nenhum deles estava de fato assistindo. E por um momento pequeno e improvável no meio de tudo, Lara riu de uma cena. Um riso de criança, rápido e honesto. E Fernanda pensou: a gente vai sobreviver. Não vai ser fácil, não vai ser limpo, mas a gente vai. Só que ela ainda não sabia o quanto ia custar chegar lá. Foi a advogada Carla, a quem Fernanda foi na segunda-feira seguinte, quem primeiro usou a palavra Isabela, e de um jeito diferente. Essa Isabela, Carla disse, ajeitando os óculos em cima de uma pilha de papéis. "É sócia cotista da empresa do seu marido desde quando?" Fernanda franziu o senho. "Ela é funcionária." "Gerente de projetos." Carla olhou para ela por cima dos óculos. "Sua amiga, desde quando?" "Não é minha amiga." "Não." Dela, Carla virou o notebook para Fernanda. "Encontrei isso fazendo um levantamento básico. Isabela Drummond foi registrada como sócia cotista da EVE Incorporações, a empresa do seu marido, há 8 meses. Participação de 12%. Isso foi feito sem alteração no contrato social arquivado no cartório, o que significa que o documento que o advogado dele vai usar na partilha está desatualizado." Fernanda olhou para o contrato na tela. Olhou de novo. Ele deu parte da empresa para ela. "Isso parece o que os documentos mostram." Carla fechou o notebook com cuidado. "O que me interessa saber agora é se seu nome aparece em algum documento da empresa como cônjuge com participação no patrimônio. E se aparecer, o que foi feito nos últimos 2 anos que alterou o valor dos ativos." Fernanda ficou olhando para a parede por um segundo. Renato tinha começado aquela empresa com o dinheiro da herança do pai dele e com um empréstimo que os dois tinham assinado juntos. Ela lembrava da noite que eles assinaram na mesa da cozinha velha, antes dos filhos, antes do apartamento novo. Ela lembrava de ter assinado. "Eu assinei o empréstimo original com ele," ela disse. Carla sorriu. Um sorriso pequeno, profissional, de quem acabou de encontrar o que estava procurando. "Então vai precisar de um perito contábil." Fernanda não contou para os filhos sobre a parte da empresa. Não ainda. Eles já estavam carregando o suficiente e ela havia aprendido que existe uma arte em dosar o que você transfere para quem você ama. O que ela não esperava era que os filhos tivessem um peso que ela não sabia que carregavam. 3 semanas depois da saída de Renato, um domingo à noite, Lara entrou no quarto da mãe com um envelope. "O que é isso?" Fernanda perguntou. "Achei na bolsa do pai." Lara falou rápido, de um fôlego só. "Na última vez que a gente foi lá, eu precisei de um lenço e peguei a bolsa dele e caiu. E esse envelope caiu junto e eu olhei porque o envelope não estava fechado. Eu sei que não devia, mas eu olhei." Fernanda pegou o envelope. Dentro havia uma foto impressa. Renato e Isabela numa praia. Ela estava de biquíni, ele de bermuda. Os dois rindo, ela com a mão no peito dele de um jeito que não era de amizade. A data no verso da foto, escrita a caneta. 8 meses atrás, 8 meses. Antes da partilha da empresa, Fernanda olhou para a filha. Lara tinha o queixo erguido com a seriedade específica de criança que fez algo que sabia que era errado, mas estava disposta a se defender.
Você fez certo em me mostrar, Fernanda disse. Lara soltou o ar que estava segurando. Mãe, ela disse depois de um segundo, aquela mulher vai morar com a gente algum dia? Fernanda dobrou a foto com cuidado e colocou de volta no envelope. Não, ela disse, nunca. Tem certeza? Tenha, Lara assentiu. Deu meia volta e foi para o quarto. Na porta, parou sem se virar. A data é de quando a gente foi viajar para o Natal. A gente foi para o Natal e ele foi para a praia com ela. Fernanda fechou os olhos. Ela lembrava daquela viagem. Renato tinha dito que trabalho não deixava. Ela tinha levado os filhos sozinha. Tinha tirado foto deles na beira-mar. Tinha mandado foto para ele no WhatsApp. Ele tinha mandado um emoji de coração. Ela ficou segurando o envelope por um longo tempo depois que Lara saiu. A reunião com o advogado de Renato aconteceu numa tarde de março, numa sala de reuniões de vidro, num prédio corporativo na Faria Lima, que cheirava dinheiro e ar-condicionado e decisões tomadas sem sentimento. O advogado de Renato se chamava Dr. Augusto Melo, 50 e poucos anos, cabelo grisalho penteado com precisão, uma caneta de marca sobre um bloco de papel creme. Ele falou de bens, de partilha, de percentuais, de prazo, com a naturalidade de quem está descrevendo uma tabela de preços. Fernanda deixou Carla falar por ela na maior parte do tempo. Renato estava do outro lado da mesa. Não olhou muito para ela. Quando o Dr. Augusto apresentou a avaliação da RV Incorporações como base da partilha, Carla colocou um papel diferente sobre a mesa. Esse é o contrato social mais recente da empresa. Com a inclusão de Isabela Drummond como sócia, Carla disse, 12% de participação, registrada há 8 meses, período em que minha cliente ainda era casada com o Sr. Renato Vasconcelos, sob regime de comunhão parcial de bens. Essa transferência de participação societária constitui possível dilapidação de patrimônio comum. O Dr. Augusto olhou para o papel. Olhou para Renato, pela primeira vez desde que a reunião começou, olhou diretamente para Fernanda. Ela não desviou. Vamos precisar suspender essa reunião. O Dr. Augusto disse, com a voz neutra de quem está fazendo cálculo. Com prazer, Carla disse, já recolhendo os papéis. Fernanda levantou, pegou a bolsa e foi embora sem dizer uma palavra. No elevador, Carla disse baixinho, ele não esperava que você soubesse, eu sei. Isso muda tudo na partilha, eu sei. Fernanda pressionou o botão do térreo, mas não é isso que importa mais para mim. Carla olhou para ela, o que importa mais? Fernanda pensou nos filhos em casa com a babá. Pensou em Lara com o envelope na mão. Pensou em Theo virado de costas no quarto há 3 semanas, sem sair para jogar bola com os amigos, sem ligar o videogame, sem fazer nenhuma das coisas que meninos de 12 anos fazem. Que meus filhos vejam que eu não abaixei a cabeça, ela disse. O elevador abriu no térreo, ela saiu. Renato ligou naquela mesma noite, tarde, quase meia-noite. Fernanda atendeu porque os filhos estavam dormindo e ela não queria que o telefone tocasse de novo. Você não precisava fazer isso na frente do Augusto, ele disse, e havia algo entre raiva e desconforto na voz dele. Você não precisava colocar ela como sócia, enquanto eu ainda era sua esposa, ela respondeu. Silêncio, Fernanda. O tom mudou, ficou mais suave, e ela reconheceu aquele tom. Era o tom que ele usava quando queria que ela cedesse. Ela tinha cedido muitas vezes com aquele tom. Havia aprendido a reconhecer a armadilha e andar em círculo ao redor dela sem cair. A gente pode resolver isso de um jeito que seja bom para os dois. Bom para os dois ou bom para você e para ela. Para a família. Para os meninos. Não fala dos meninos para me convencer de alguma coisa. A voz de Fernanda ficou fria de um jeito que ela não sabia que conseguia. Se você quer falar dos meninos, combina um horário. Aparece aqui, olha no olho deles e explica por que você foi para a praia com ela quando a gente foi para o Natal. Isso não tem nada a ver. Lara sabe, Fernanda disse. A foto que você tinha na bolsa? Ela achou. E a data tá lá, Renato. Janeiro, Natal.
O silêncio dessa vez foi diferente. Mais pesado, ela é criança, ele disse por fim, com uma voz que soou quase como desculpa. É? E ela perguntou se aquela mulher vai morar com ela algum dia. Fernanda parou. Cuida bem do que você vai responder quando ela te perguntar pessoalmente, porque ela vai perguntar. Ela desligou. Ficou com o telefone na mão por um momento. Depois foi até a janela da sala. Lá fora, São Paulo brilhava do jeito que São Paulo sempre brilha à meia-noite, indiferente e elétrico, sem parar por ninguém. Amanhã ela ia levantar às 5, ia preparar lanche, ia levar os filhos para a escola, ia voltar para casa com a sensação de eco. Ia sentar com os papéis que Carla tinha mandado e ia ler cada linha. Ia tentar não pensar em janeiro, na foto, no emoji de coração. Ia tentar e ia falhar e ia tentar de novo, mas naquela noite ela ficou na janela mais um pouco, olhando a cidade que não parava. Deixando São Paulo ser maior do que a dor por alguns minutos, era o suficiente para agora. Abril chegou com aquele calor úmido que São Paulo teima em manter quando todo mundo já quer frio, e a vida dos Vasconcelos, que havia deixado de ser Vasconcelos no papel, mas ainda era no hábito, foi se reorganizando em torno de uma nova geometria que ninguém havia pedido. Theo voltou a jogar bola. Não com entusiasmo, mas voltou. Lara passou a dormir com a porta do quarto aberta e a luz do corredor acesa, uma regressão pequena que o pediatra disse para não forçar. Fernanda passou a acordar às 4h40 em vez de 5, 20 minutos extras que ela usava para ficar deitada no escuro, tentando organizar o que vinha pela frente antes que os filhos acordassem e o dia começasse de verdade. Renato apareceu num sábado de abril com 1 hora de antecedência, sem avisar, com um sorriso que tentava ser o sorriso de antes e não chegava lá. Vim pegar os meninos para almoço, ele disse na porta, como se fosse coisa combinada. Não estava combinado, Fernanda disse. Fernanda? Não estava combinado, Renato. Ela não abriu a porta mais do que o necessário. Se você quer levar eles, liga antes. Combina. Eles têm rotina, eles têm vida, eles não estão aqui te esperando do lado da janela. Ele passou a mão pelo cabelo. Posso pelo menos falar com eles? Ela chamou Theo, que apareceu no corredor com uma expressão que leu o pai em menos de 2 segundos e voltou a ser de pedra. Oi pai, oi filho, eu vim te buscar pra gente almoçar. Hoje não dá, Theo. Eu tô aqui na sua porta. Eu sei onde você tá. A voz de Theo era tranquila de um jeito que não tinha nada de tranquilo por baixo, mas hoje não dá. Tenho um trabalho de história para entregar segunda. A gente podia fazer depois do almoço. Hoje não dá, Theo repetiu, e foi embora para o quarto. Renato ficou olhando para o corredor vazio. Depois olhou para Fernanda. Você está ensinando eles a me rejeitar. Ela respirou fundo, não de emoção, mas de cuidado mesmo, para escolher bem a palavra. Eles estão rejeitando você porque você foi embora sem explicação decente. Eu não precisei ensinar nada, Lara. Lara tem 9 anos e perguntou se você foi para a praia com outra mulher quando a gente foi para o Natal. Fernanda manteve a voz baixa, porque a menina estava em algum lugar do apartamento. Ela não perguntou para mim, ela perguntou para você na outra semana quando você ligou e você mudou de assunto. Ela anotou. Renato ficou quieto. Liga antes de vir, ela disse, e fechou a porta do corredor. Atrás dela, Lara apareceu com o urso. Tinha ouvido tudo. Ficou olhando para a porta fechada por um momento. Ele foi embora? Foi, a menina sentiu, não com tristeza, com uma resignação miúda que doeu mais do que qualquer choro teria doído. Tá bom, ela disse, e voltou para o quarto. O perito contábil que Carla contratou era um homem chamado Dirceu, 50 e tantos anos. Barba por fazer, olhos de quem passou a vida lendo número onde outros viam texto. Ele passou 3 semanas analisando os documentos da RV Incorporações e apareceu no escritório de Carla numa manhã de abril com uma pasta e uma expressão que não era bem de surpresa. A empresa cresceu 42% nos últimos 2 anos, ele disse, colocando a pasta sobre a mesa. No mesmo período,
O prolabore registrado para Renato Vasconcelos caiu à metade, o que significa que os lucros estão sendo represados dentro da empresa, não distribuídos. Isso é uma técnica comum quando você quer diminuir o patrimônio aparente antes de uma partilha. Fernanda olhou para Carla. Quanto vale a empresa de verdade? Carla perguntou. Pelo que consegui apurar com os documentos disponíveis, entre 14 e 17 milhões de reais, Dirceu abriu a pasta. O que o advogado da parte contrária apresentou na reunião era uma avaliação de 6,3 milhões. O silêncio que se instalou na sala tinha peso de número. Fernanda contou até 5 dentro da cabeça. Então ele estava tentando me dar metade de 6 milhões, quando a empresa vale quase 17. É o que os dados indicam. Dirceu fechou a pasta. Mas eu preciso de acesso aos extratos bancários dos últimos 36 meses para fechar o laudo com segurança. Vamos pedir via judicial, Carla disse, já escrevendo. Fernanda ficou olhando para o número no papel, 14 a 17 milhões. Ela lembrou do empréstimo que tinham assinado na mesa da cozinha velha, do apartamento que eles compraram quando Lara nasceu, das noites que ela ficou acordada com criança doente, enquanto Renato ficava até tarde no escritório, que ela achava que era o escritório. Ele ia me deixar com metade de mentira, ela disse, não como acusação, mas como quem confirma algo que já sabia, mas precisava ouvir em voz alta para acreditar. Era o plano, Carla disse. Sem suavizar, Fernanda assentiu. Pegou a bolsa. Então a gente muda o plano. A primeira vez que Fernanda ouviu o nome de Isabella Drummond, de uma fonte que não era ela mesma, ou Carla foi no portão da escola, numa tarde de abril ensolarada, pelas costas, Fernanda, ela se virou. Patrícia, mãe de um colega de Theo, que ela conhecia de reunião escolar e de sorrir nos corredores sem saber muito o que dizer. Oi, Patrícia. Tô vendo que você tá passando por um momento difícil. Patrícia pôs a mão no braço dela com aquela solidariedade de portão de escola, que pode ser genuína ou pode ser coleta de informação, e às vezes é as duas coisas ao mesmo tempo. Soube do Renato. As notícias correm. Meu marido trabalhou com ele uns 2 anos atrás, ele comentou. Ela baixou a voz. E olha, eu não sei se você sabe, mas essa Isabella era conhecida no setor por, como posso dizer, facilitar relações profissionais de uma forma bem específica. Não é a primeira empresa que ela entra como sócia de uma hora para outra. Fernanda ficou quieta, processando aquilo. Você está me dizendo que ela já fez isso antes? Meu marido conhece pelo menos mais um caso. É empresário do ramo de construção em Campinas. O cara se divorciou, ela entrou como sócia. 2 anos depois ela vendeu a participação dela e sumiu. Patrícia encolheu os ombros. Pode ser coincidência, pode ser, Fernanda disse, mas as duas sabiam que não era. Naquela noite, depois que os filhos dormiram, Fernanda ficou com o notebook aberto na cozinha e o nome, Isabella Drummond, no campo de busca. Não encontrou muito de imediato. Perfil no LinkedIn bem construído, histórico profissional em 3 empresas diferentes nos últimos 8 anos, nenhuma por mais de 2 anos. Formada em administração, especialização em gestão de negócios numa faculdade particular de São Paulo. Nada que gritasse. Tudo que sussurrava, ela salvou o que tinha e mandou para Carla com uma mensagem curta. Precisa verificar o histórico profissional dela. Campinas, construção civil, uns 2 anos atrás. Carla respondeu só com, já vi algo parecido. Amanhã, Fernanda fechou o notebook. Ficou olhando para o xícara de chá que tinha esquecido de tomar e que estava fria agora. Pensou em Renato, não com saudade. Havia passado do tempo da saudade. Com algo mais próximo de espanto, a pergunta que não saía da cabeça desde aquela tarde de quinta-feira com a chuva na mangueira. Ele sabia que ela estava sendo usada, ou ele também estava sendo usado? Era uma pergunta que mudava tudo, ou não mudava nada. Ela ainda não sabia qual das duas.
Isabella Drummond apareceu pessoalmente na vida de Fernanda numa manhã de terça-feira que não estava prevista em nenhum calendário. Fernanda estava na fila do supermercado, cesta no braço, leite e macarrão e o iogurte de Lara. Quando viu pelo vidro da loja uma mulher do lado de fora, olhando direto para ela, alta, cabelo escuro preso, roupa de academia, uma expressão que misturava determinação com algo que, se Fernanda tivesse que nomear, chamaria de culpa, que não chegou a virar arrependimento. Isabella entrou no supermercado, veio na direção dela. Fernanda não saiu da fila, Fernanda. Ela parou a 2 metros de distância. Tom de alguém que ensaiou o que ia dizer e está tentando não perder o fio. Eu sei que não devia fazer isso aqui, não devia mesmo. Fernanda concordou. Eu só queria falar com você. Você já está falando. Isabella respirou. Olhou para o lado, como se verificasse se alguém estava ouvindo, e havia naquele gesto uma insegurança que não combinava com a imagem de vitoriosa que Fernanda havia construído para ela na cabeça. O Renato não sabe que eu estou aqui. Fernanda ficou olhando para ela. A fila avançou um passo. Ela avançou junto. Não me interessa o que o Renato sabe ou não sabe. Ela disse. Eu precisava que você soubesse que eu não fiz por mal. Isabella deu um passo à frente também. Mais urgente agora. A gente se envolveu. Eu sei que foi errado, mas a questão da empresa eu nunca pedi. Você nunca pediu. Fernanda repetiu a frase com aquela voz baixa que tinha aprendido a usar como instrumento. Ele colocou você como sócia de graça então. Ele disse que era para proteger. Proteger quem? A pergunta saiu mais afiada do que Fernanda planejou, e a senhora atrás dela na fila fingiu olhar para a prateleira de enlatados. Minha filha de 9 anos pergunta até hoje onde o pai dorme. Meu filho de 12 me perguntou por que eu não fui embora antes. Quem você acha que ele foi proteger? Isabella ficou quieta. Você veio aqui para se sentir melhor, Fernanda disse. Mas calma agora. Não tem nada de errado em querer se sentir melhor. Mas eu não sou o lugar certo para você buscar isso. Eu vim porque, Isabella, o nome saiu limpo, sem raiva e sem afeto. Eu tenho leite e macarrão para pagar. Você faz o que quiser com o que eu acabei de falar. Ela virou de costas para Isabella e avançou na fila. A mulher ficou parada por 1 segundo, 2, e depois foi embora. Fernanda ouviu os passos dela se afastando no piso frio do supermercado. A senhora atrás dela na fila disse, sem conseguir segurar, que coragem, minha filha. Fernanda não respondeu. Mas o canto da boca levantou 1 milímetro. Que Isabella disse naquele supermercado, ficou virado do lado errado na cabeça de Fernanda por 2 dias inteiros. Ele disse que era para proteger. Proteger o quê? A empresa? Dela mesma? De quem? A resposta veio de Dirceu na segunda-feira seguinte, quando os extratos bancários chegaram via ordem judicial. Tem uma transferência aqui que não fechou quando eu vi os documentos societários, ele disse, mostrando a tela do notebook. Há 19 meses. Saiu da conta da empresa um valor de R$ 480 mil para uma conta jurídica. Conta de escritório de advocacia. Advocacia de quê? Carla se inclinou para ver melhor. Isso é o que fica interessante. Dirceu clicou. O escritório em questão foi contratado para defesa em processo trabalhista de 2 ex-funcionários que abriram reclamação contra a RV Incorporações. Processo que foi encerrado por acordo sigiloso quase 1 ano atrás. Processo trabalhista. Fernanda franziu o senho. O Renato nunca me falou de processo trabalhista. Não é incomum empresários não contarem para cônjuge, Dirceu disse, sem julgamento. Mas aqui tem um detalhe. Ele avançou na tela. Os 2 funcionários que babaram a reclamação trabalhavam diretamente sob supervisão de Isabella Drummond. O silêncio que veio depois foi diferente dos outros silêncios daquela história. Era um silêncio que cheirava a coisa mais complicada do que parecia. Fernanda olhou para Carla.
Carla olhou para Dirceu. Dirceu olhou para o notebook com a expressão de quem acha que achou o que estava procurando, mas ainda não tem certeza do que é. O que esses funcionários alegaram no processo? Carla perguntou. Assédio moral sistemático. Dirceu tirou os óculos e limpou na camiseta. E os dois pediram explicitamente que o nome de Isabela Drummond constasse como responsável na petição inicial. Fernanda ficou olhando para o número na tela. 480 mil reais pagos para assumir com o nome de uma mulher de um processo trabalhista. Uma mulher que 19 meses depois virou sócia da empresa. Ele disse que era para proteger não a si mesmo, não a empresa, a ela. Fernanda não dormiu direito naquela semana. Não de angústia, mas de encaixe. A sensação estranha e um pouco perturbadora de quando as peças de uma história que você achava que conhecia começam a mostrar que tinham outro lado. Renato não era a vítima. Ela sabia disso. Ele havia mentido, havia tentado esconder patrimônio, havia ido para a praia com outra mulher, enquanto ela levava os filhos para ver o mar no Natal. Aquilo era real e não desaparecia com nenhuma descoberta nova. Mas havia algo que ela precisava entender antes de saber como reagir ao resto. Ela ligou para ele numa quinta-feira à noite. Ele atendeu no segundo toque, o que significava que estava esperando. Por que você pagou para sumir com o processo trabalhista contra ela? Fernanda foi direto. Silêncio de 3 segundos. Você não devia ter acesso a isso. Ordem judicial tem um jeito de abrir muita porta. Ela ficou de pé na cozinha, encostada na pia, com a mesma postura de 6 semanas atrás, quando tudo começou. Responde a pergunta, Renato. Fernanda. Por quê? Ele demorou. Quando falou, a voz tinha perdido aquela camada de defesa que ele carregava desde o divórcio. Ficou mais cansada, mais parecida com a voz de um homem do que com a voz de uma posição. Porque ela disse que se o processo fosse para frente, ia sair muita coisa sobre a empresa que eu não queria que saísse. Uma pausa. Tinha irregularidade contábil de um período antes de eu contratar um contador decente. Coisa de 2019, quando a empresa quase foi a pique e eu fiz umas movimentações que não foram exatamente corretas. Ela te chantageou. Ele não respondeu de imediato. Não foi exatamente assim como foi exatamente. Foi mais, ela colocou as coisas de um jeito que tornar ela inimiga não fazia sentido naquele momento. Fernanda fechou os olhos, ali estava. O avesso da história. Não amor, não paixão de novela, não CEO largando tudo por mocinha mais jovem. Um empresário com esqueleto contábil e uma mulher que soube exatamente onde apertar. Então você a colocou como sócia para ela não te destruir? Fernanda disse. Não é. É ou não é? Outro silêncio. É, ele admitiu, mas também, com o tempo, ficou complicado. A gente ficou próximo e eu deixei ficar próximo. E eu sei que isso não justifica nada do que aconteceu com você e com os meninos. Fernanda ficou olhando para o teto. Teve vontade de dizer muita coisa. Teve vontade de gritar, de chorar, de rir com aquela ironia amarga que às vezes é a única resposta sã para uma situação absurda. Não fez nenhuma das três. Você vai precisar contar tudo isso no processo de partilha, ela disse. Porque se não contar, a Carla vai puxar esse fio até que apareça tudo. Eu sei. E você vai precisar falar com seus filhos, Renato. De verdade. Não de portão de escola, não de telefone, não de promessa de almoço que se aparece sem avisar. Sentar com eles e falar, Fernanda, eles não querem me ver. Então você tem que conquistar isso de volta. A voz dela não estava brava, estava apenas certa. A voz de quem passou de um lado e está olhando do outro. Isso também não vem de graça. Ela desligou, ficou na cozinha por um tempo, ouvindo o apartamento respirar ao redor dela. O ventilador no quarto de Lara, o barulho surdo do metrô lá embaixo, a cidade que não parava. Ela pensou em Isabela no supermercado, com aquela expressão de culpa inacabada. Pensou nos 480 mil reais.
Pensou em Renato jovem, assinando o documento torto num momento de desespero, e em como isso tinha virado corrente presa no tornozelo que ele não soube soltar. Não era uma história de vilã e herói. Era uma história de gente fazendo escolhas ruins em momentos ruins e arrastando quem estava do lado junto. O problema era que quem estava do lado era ela. E os meninos. E isso não ficava mais bonito com explicação. A audiência de partilha foi marcada para uma terça-feira de maio. Nas semanas que antecederam, houve troca de documentos, de e-mails com linguagem jurídica que Fernanda aprendeu a ler como quem aprende uma língua nova na marra, de ligações entre advogados onde ela não estava presente, mas cujos resultados chegavam para ela em forma de papéis e de expressões de Carla que variavam entre satisfeita e ligeiramente irritada. O que aconteceu 4 dias antes da audiência não entrou em nenhum papel. Fernanda estava buscando Lara na escola quando a professora da menina, Débora, pediu uma palavrinha rápida no corredor. Não é nada sério, a professora começou, o que geralmente significa que é pelo menos um pouco sério, mas a Lara fez uma composição essa semana. O tema era o dia que eu nunca vou esquecer. Eu li para você porque achei que você precisava ver. Ela entregou a folha de caderno. A letra de Lara era redonda e aplicada, com aqueles acentos que crianças colocam com cuidado excessivo quando estão aprendendo a escrever certo. O dia que eu nunca vou esquecer foi quando o meu pai saiu de casa. Ele saiu por causa de uma amiga dele que eu não conheço. Minha mãe ficou muito quieta, mas eu vi que ela estava com dor porque os olhos dela ficaram secos demais, que nem quando a gente não quer chorar na frente de alguém. Meu irmão Teu ficou com raiva, mas também não chorou. Eu chorei no banheiro com a torneira aberta para ninguém ouvir. Eu não sei se meu pai vai voltar, mas eu sei que a minha mãe não vai deixar a gente cair. Ela nunca deixa a gente cair. É o que ela mais sabe fazer. Fernanda leu 2 vezes. Depois dobrou o papel com muito cuidado, como se fosse coisa frágil. Posso ficar com isso? Ela perguntou. Claro. A professora disse. Por isso que te mostrei. Lara apareceu no corredor, com a mochila pesada de um lado, balançando. Pronto? A menina perguntou, sem perceber nada. Pronto, Fernanda disse, e pôs a mão no ombro da filha para ajudar com o peso da mochila. Elas foram embora. A audiência começou às 14 horas e tinha a temperatura de frigorífico que salas de audiência sempre têm, como se a justiça precisasse de ar-condicionado industrial para funcionar. O doutor Augusto apresentou a proposta revisada do lado de Renato, que havia subido consideravelmente depois que os extratos foram abertos, mas ainda estava abaixo do que Dirceu havia calculado como valor justo. Carla fez a contraoferta. Foram 40 minutos de linguagem técnica, referências a artigos de lei e a laudos periciais, com Fernanda sentada ao lado de Carla, prestando atenção em cada detalhe com a concentração de quem está lendo o mapa de um território que vai ser seu. Do outro lado, Renato ficou quase todo o tempo olhando para a mesa, exceto por 2 momentos em que olhou para ela. Ela olhou de volta nas 2 vezes, sem baixar, sem agredir, apenas olhou. O acordo que saiu daquela reunião incluía a avaliação real da empresa, corrigida pelo laudo de Dirceu, mais o apartamento e a guarda compartilhada com residência principal dos filhos com Fernanda, além de pensão revisada. Não era tudo. Era justo. Quando o doutor Augusto e Renato saíram da sala para uma conversa de corredor, Carla se inclinou e disse: "Baixo, você brigou por tudo que era seu. Isso não é pouca coisa, eu sei." Fernanda olhou para a porta, mas a parte mais difícil não foi essa. O que foi? Fernanda pensou na composição de Lara. Os olhos dela ficaram secos demais, que nem quando a gente não quer chorar na frente de alguém, fazer isso de um jeito que os meus filhos pudessem ver. Renato foi ao apartamento no sábado seguinte. Ligou na véspera, combinaram horário, e quando ele chegou pontualmente às 10 da manhã,
Fernanda abriu a porta e foi fazer café na cozinha, não porque queria a companhia dele, mas porque os filhos precisavam ver que isso também era possível. Dois adultos no mesmo espaço, sem guerra aberta, sem veneno. Lara abriu a porta do quarto dela uns 2 minutos depois de ouvir a voz do pai. Não foi correndo. Foi devagar, com o urso na mão, com aquela expressão avaliativa que a menina de 9 anos havia desenvolvido como mecanismo de sobrevivência emocional e que Fernanda achava ao mesmo tempo impressionante e um pouco triste. Oi, pai. Oi, meu amor. Renato estava sentado no sofá e o alívio de ver a filha apareceu no rosto dele de um jeito que não era performático. Ele abriu o braço. Lara olhou para o braço, olhou para o urso. Depois foi se aninhando do lado do pai com aquela rendição específica de criança que quer o pai de volta, mas ainda não confia completamente, e que abraça com o corpo todo e com a cabeça ainda alerta. Theo demorou 20 minutos a mais. Quando apareceu, ficou parado na entrada da sala, de braços cruzados, olhando para o pai com uma expressão que Fernanda reconheceu como herança direta do próprio rosto dela, quando estava tentando decidir se acreditava em alguma coisa. Oi, ele disse. Oi, Theo. Você vai levar a gente para almoçar? Se vocês quiserem. Theo descruzou os braços. Cruzou de novo. Eu quero conversar antes. Ela assentiu. Tô aqui, a sério. Theo foi até a poltrona e sentou direito, com a postura de 12 anos que às vezes parecia 32, não de mentira. Não de as coisas são complicadas para adulto. Conversa de verdade, Renato confirmou. Fernanda saiu da cozinha discretamente. Não porque não queria ouvir, mas porque aquilo era deles. Ela foi para o quarto, colocou fone de ouvido. Deixou o corredor quieto para que os três pudessem ocupar o espaço. Ela ficou lá por 45 minutos. Quando tirou o fone, a casa tinha um tipo diferente de silêncio. Não o silêncio de buraco que ela havia aprendido a identificar desde aquela quinta-feira de chuva. Um silêncio de coisa que foi dita e pousou. Quando ela saiu do quarto, Theo estava de pé perto da janela, igual ao pai em postura, e Lara estava no sofá com o urso no colo e uma expressão de quem ainda não decidiu o que sentiu, mas decidiu esperar para ver. Renato a olhou quando ela apareceu. Não pediu nada com aquele olhar. Só a reconheceu de um jeito que às vezes só acontece quando já passou tempo demais. A gente vai almoçar, Theo disse, se dirigindo à mãe, mas eu vou de celular. Se eu quiser ir embora antes, eu te ligo. Tá bom, Fernanda disse. Você vai ficar bem? Ela olhou para o filho. 12 anos, cabelo do pai, pergunta de adulto. Vou, ela disse, era verdade. Naquela tarde, com o apartamento vazio pela primeira vez em semanas, Fernanda foi até a janela da sala e ficou olhando a rua lá embaixo. Uma criança andava de bicicleta com o pai segurando o banco. Um cachorro puxava a dona em direção a algo interessante na calçada. Um casal de idosos caminhava devagar. Sem pressa de chegar a lugar nenhum, ela pegou o papel dobrado do bolso. A composição de Lara. Ela nunca deixa a gente cair. É o que ela mais sabe fazer. Dobrou de volta e guardou. Lá fora, São Paulo fazia o que São Paulo sempre faz, seguia em frente. Barulhenta e impaciente e indiferente e estranhamente viva, como se o mundo não tivesse o hábito de esperar por ninguém. Mas havia uma coisa que Fernanda ainda não sabia, algo que Carla está segurando para contar quando o momento fosse certo, algo que tinha a ver com Isabella Drummond e com aquele empresário de Campinas e com um padrão que se repetia com precisão demais para ser acidente, e quando soubesse, ia ter que decidir o que fazer com isso. Não agora. Mas, em breve, a ligação de Carla veio numa segunda-feira de junho, às 8 da manhã, enquanto Fernanda ainda estava no modo automático de manhã de semana. Lanche na mochila de Lara, chave de casa para Theo, tênis de educação física que tinha sumido debaixo da cama e reapareceu atrás da porta. Preciso que você venha hoje, Carla disse. Sem bom dia, o que sempre era sinal.
Tem uma coisa que você precisa ver pessoalmente, Fernanda. Chegou ao escritório às 10. Carla estava com uma pasta sobre a mesa e uma expressão que ela classificou mentalmente como descoberta com consequência. O empresário de Campinas que a Patrícia mencionou no portão da escola. Carla começou, sem preâmbulo. Eu mandei um investigador levantar seu histórico. O nome dele é Maurício Feital. Dono de uma construtora média, divorciou em 2021. A empresa entrou em recuperação judicial 6 meses depois do divórcio. Ela abriu a pasta. Isabela Drummond foi registrada como sócia dessa empresa 14 meses antes do divórcio de Feital. Saiu com uma participação liquidada logo antes da recuperação judicial. Saiu no lucro. Ele ficou com a dívida. Fernanda ficou olhando para o papel. O Renato foi o segundo, ela disse. Que eu consegui documentar, sim. Carla juntou os dedos em cima da mesa. Tem indício de um terceiro caso em Ribeirão Preto, mas é menos claro. O padrão é o mesmo. Mulher de empresa em crise ou vulnerável. Relacionamento próximo com o sócio ou dono. Entrada societária antes de um evento que divide patrimônio. Saída no lucro. Ela faz isso sistematicamente. É o que o histórico sugere. Fernanda ficou quieta por um tempo. Pensou no Renato dizendo não foi exatamente chantagem. Foi mais ela colocando as coisas de um jeito que tornar ela inimiga não fazia sentido. Pensou em Isabela no supermercado, com aquela culpa que não tinha chegado a virar arrependimento. Pensou nos 480 mil reais. Pensou em Maurício Feital em Campinas, com a empresa em recuperação judicial. O que eu faço com isso? Ela perguntou. Legalmente, essa informação não muda sua partilha. O acordo já está fechado. Carla olhou para ela de um jeito direto. Mas você pode encaminhar o material para o Maurício Feital. Ele pode ter base para ação própria se decidir investigar. E pode haver outros, ou posso falar diretamente com ela. Carla não disse nada. Que era, por si só, uma resposta, não como ameaça. Fernanda continuou, como aviso, isso é sua decisão. Carla fechou a pasta. Só me conta o que você decidir antes de fazer. Fernanda passou 2 dias com aquilo. Não com raiva, já havia passado da temperatura da raiva. Com algo mais frio, mais duradouro, a clareza de quem sabe que tem uma escolha a fazer e que a escolha vai dizer alguma coisa sobre quem ela é. Foi Teu quem acelerou o processo, sem saber, numa quarta-feira à noite. Ele apareceu na porta da cozinha, com o notebook e o rosto de quem encontrou algo que precisava mostrar antes de decidir o que sentia sobre isso. Mãe, ele colocou o notebook na mesa, com a tela virada para ela. Eu estava pesquisando umas coisas. Fernanda olhou. Era um perfil de rede social. Isabela Drummond. A foto mais recente mostrava ela em frente a um prédio que Fernanda reconheceu como prédio novo da RV Incorporações. O que a empresa tinha expandido no ano passado. O que você estava procurando? Fernanda perguntou. Com cuidado, queria entender quem ela é, ele disse sem desviar. Eu vi o nome no papel que ficou na mesa aquela vez, quando você estava com a advogada. Pesquisei, parou. Você sabia que ela foi sócia de outra empresa antes? Fernanda olhou para o filho, 12 anos, cabelo do pai. Olhos dela sabia, e que a empresa quebrou. Eu soube essa semana, Theo assentiu, aquele gesto adulto que ele havia desenvolvido como segunda natureza. Fechou o notebook. Você vai fazer alguma coisa? Fernanda ficou olhando para o notebook fechado. Tô decidindo. Se eu pudesse decidir. Você não pode, meu filho, eu sei. Ele ficou na porta por um segundo. Mas se eu pudesse, eu ia querer que ela soubesse que a gente sabe. Não para machucar. Só para ela saber que a gente viu. Ele foi para o quarto. Fernanda ficou sentada na cozinha com o notebook fechado na frente e o silêncio do apartamento ao redor, pensando que seu filho de 12 anos havia acabado de dizer exatamente o que ela havia chegado sozinha pelo caminho mais longo. Ela mandou mensagem para Isabela no dia seguinte. Uma linha só. Preciso falar com você, não sobre o Renato, sobre você.
Você escolhe o lugar. A resposta veio 2 horas depois. Café moderno, quinta, 10 da manhã. Fernanda chegou 5 minutos antes. Pediu um café que não tinha intenção de tomar e ficou de costas para a parede, de frente para a porta. Como Carla uma vez disse que qualquer pessoa que foi surpreendida demais na vida aprende a sentar. Isabela chegou pontualmente. Sem a roupa de academia dessa vez, terno simples, cabelo solto e uma postura que tentava ser neutra, mas chegou ao café com os ombros 1 centímetro mais altos do que o necessário. Defensiva sem admitir, ela sentou, pediu água. Olhou para Fernanda. Pode falar, disse Isabela. Maurício Feital, Fernanda disse. O nome pousou na mesa entre as duas como algo com peso. Isabela não desviou o olhar, mas algo nos olhos dela mudou, uma contração mínima, como músculo que se prepara para impacto. O que você quer? A voz saiu controlada, mas controlada com esforço. Quero que você me ouça. Fernanda pôs as mãos em volta da xícara sem tomar. Não vim te ameaçar. Se eu quisesse usar o que eu sei legalmente, já teria mandado para o advogado. Não mandei, Isabela ficou quieta. O Maurício Feital perdeu a empresa. Você sabe disso. Fernanda falou devagar, com a mesma voz baixa de sempre, a voz que havia aprendido que não precisa de volume para alcançar onde quer chegar. Ele tem filhos também, eu não sei, mas provavelmente tem. Pessoas que ficaram do lado da história onde a empresa quebra. O que aconteceu com a empresa de Feital foi uma conjunção de Isabela, um nome. Uma pausa. Eu não vim aqui para ouvir explicação. Vim porque no supermercado você disse que não fez por mal e eu achei que você merecia uma resposta honesta para o que você disse. A mulher ficou em silêncio. Se você não fez por mal, então você fez por quê? Fernanda inclinou levemente o corpo para frente, porque o que eu vejo é um padrão. Empresa vulnerável, homem vulnerável, entrada fácil, saída no lucro. Isso não é acidente, isso é método. Isabela baixou os olhos para o copo de água. Ficou olhando para a água por um tempo que era longo demais para ser indiferença. Você não sabe o que aconteceu em Campinas, ela disse. Por fim, com uma voz que havia perdido a camada externa de controle, conta para mim, então. Um silêncio. Outro. Feital devia dinheiro a mim antes de eu entrar como sócia, ela disse. Devagar, como quem está medindo cada palavra antes de soltar. Uma consultoria que eu fiz para ele por 8 meses, que ele se recusou a pagar, alegando que o trabalho não tinha dado resultado. Eu tinha contrato. Fui em 3 advogados. Todos me disseram a mesma coisa. Ia demorar anos, ia custar mais do que eu ia receber. Ele sabia disso e contava com isso. Fernanda ficou ouvindo. A participação societária foi a forma que encontrei de garantir o que já era meu por direito. O queixo de Isabela ficou rígido. Não é o que a lei chama de jeito certo de resolver. Eu sei. Mas era o que funcionava. E o Renato? Uma pausa mais longa. O Renato foi diferente. Ela disse isso com uma mudança de tom que não era calculada, e por isso era mais reveladora do que tudo antes. A situação com o processo trabalhista era real, as irregularidades contábeis eram reais. Eu poderia ter usado isso de formas que seriam muito piores para ele. Não usei, ela levantou os olhos. Isso não me absolve do que aconteceu com você e com seus filhos. Eu sei que não absolve. Fernanda ficou olhando para ela. Ficou olhando por tempo suficiente para ler o que havia por baixo do controle recobrado. O cansaço de alguém que montou um sistema de proteção tão elaborado que já não consegue distinguir onde a proteção termina e onde ela começa. Você foi prejudicada antes, Fernanda disse. Não como absolvição, mas como constatação. Isso não é desculpa, Fernanda concordou, mas é contexto. Ela pegou a bolsa, tirou um envelope e colocou sobre a mesa. Isso é a documentação do padrão que a minha advogada levantou. Os 2 casos, o possível terceiro em Ribeirão Preto, Isabela olhou para o envelope sem tocar. Se você continuar fazendo isso, Fernanda disse, em algum momento alguém vai ter prova suficiente e disposição suficiente, e o custo vai ser diferente do que foi até agora.
Ela se levantou. Eu não vou ser esse alguém. Não porque você merece proteção, mas porque eu já gastei energia suficiente nessa história e meus filhos precisam de mim inteira. Isabela continuou olhando para o envelope. O envelope é para você saber que eu sei. Fernanda pôs a bolsa no ombro. E para você decidir o que faz com isso. Ela foi embora, atravessou o café, saiu pela porta de vidro para o barulho de São Paulo, que não parava por ninguém. Não olhou para trás. Havia uma coisa que Fernanda não havia dito a Isabela. Uma coisa que havia descoberto 3 dias antes, pela própria Carla, que havia encontrado quase por acidente enquanto verificava os documentos societários finais no processo trabalhista de 19 meses atrás, os 2 funcionários que abriram reclamação contra Isabela Drummond. Os mesmos que receberam os 480 mil em acordo sigiloso. Um deles tinha um nome que Fernanda havia cruzado antes, sem prestar atenção, Daniele Rocha, assistente administrativa da RV Incorporações, que havia pedido demissão 8 meses atrás, justamente quando Isabela entrou como sócia Daniele Rocha, que era prima de 2º grau de Carla, que havia contado à advogada sobre a situação da empresa de Campinas, numa conversa de família num almoço de domingo, muito antes de Fernanda aparecer no escritório de Carla como cliente. O fio não tinha começado no portão da escola com Patrícia. Tinha começado muito antes, num almoço de família que Carla não havia mencionado porque não havia parecido relevante na época, e que só se tornou relevante quando o nome de Isabela apareceu pela primeira vez. Fernanda havia ficado parada com essa informação por 3 dias, sentindo o peso dela, tentando entender o que significava. Significava que Carla havia sido atraída para o caso dela não só profissionalmente. Havia uma motivação pessoal, menor, lateral, mas real. Alguém que Carla conhecia havia sido prejudicada por Isabela. Isso havia colorido, mesmo que levemente, a forma como a advogada conduziu a investigação. Havia colorido a favor de Fernanda. O resultado era o mesmo, os documentos eram reais, o laudo era real, o acordo era justo, mas não era simples. Ela havia ligado para Carla. Você sabia que Daniele Rocha é sua prima? Fernanda disse, direta, uma pausa de 2 segundos que confirmou antes da resposta. Prima de 2º grau, Carla disse. Eu devia ter declarado o impedimento quando você mencionou o nome de Isabela pela primeira vez. Não declarei porque achei que não era relevante, e reconheço que errei nisso. Se você quiser trocar de advogada, não quero trocar de advogada. Fernanda havia dito isso com calma, mas precisava saber que você sabia, justo, Carla disse. Você conduziu o caso direito, conduze, então a gente continua. Elas continuaram. Renato apareceu no sábado seguinte, dessa vez combinado, dessa vez com um saco de pipoca de micro-ondas e uma proposta de assistir filme com os filhos no sofá, o que era simultaneamente uma coisa pequena e uma coisa que exigiu que ele admitisse que coisas pequenas importam. Fernanda deixou o apartamento para eles e foi caminhar no parque, coisa que havia parado de fazer quando os dias ficaram pesados demais para ter energia sobrando. Caminhou por 40 minutos. O parque estava cheio de domingo, crianças e cães e casais e idosos de chapéu. Toda aquela vida ordinária que insiste em acontecer ao redor de qualquer drama. Ela pensou em Theo, na noite da cozinha, só para ela saber que a gente viu. Pensou em Lara, os olhos dela ficaram secos demais, que nem quando a gente não quer chorar na frente de alguém. Pensou em si mesma, às 4h40 da manhã, deitada no escuro, organizando o que vinha pela frente. Havia uma versão dessa história em que ela saía como vítima, e essa versão era mais fácil de contar, a que as pessoas entendem de imediato, a que dispensa explicação. Mas não era a versão inteira. A versão inteira tinha Renato com esqueleto contábil e medo. Tinha Isabela com histórico de injustiça e método torto. Tinha Carla com prima prejudicada e motivação velada.
Tinha ela mesma, que havia ficado quando devia ter ido, que havia visto os sinais e preferido a previsibilidade da cenoura picada ao movimento que muda tudo. A versão inteira era complicada e não ficava bem num título de história. Mas era a versão verdadeira. E verdadeira era o suficiente. Ela voltou para o parque para casa com o rosto um pouco mais aberto do que havia saído, não de leveza, de abertura mesmo, a diferença entre uma janela fechada e uma entreaberta, que já deixa entrar outra quantidade de ar, de volta ao apartamento, ela ouviu a risada de Lara antes de abrir a porta. Uma risada de cena de filme, aquele riso de criança que não tem defesa emocional, que sai sem filtro porque o engraçado foi engraçado e pronto. Ela ficou parada na porta por um segundo, com a chave na mão, ouvindo, depois do riso de Lara, a voz de Theo: "Para, pai, você não conta piada direito." E a voz de Renato, um pouco constrangida e um pouco feliz: "Espera, deixa eu terminar." Fernanda abriu a porta. Os três estavam no sofá, a pipoca no meio. Lara de pernas cruzadas encostada no pai, Theo de um lado com o telefone na mão, mas a atenção no filme, Renato com o rosto de alguém que havia feito escolhas ruins e estava, com os instrumentos imperfeitos que lhe restavam, tentando não desperdiçar o que havia sobrado. Lara viu primeiro. "Mãe, o pai está tentando contar uma piada que não tem graça nenhuma." "Nunca teve." Fernanda confirmou, colocando a bolsa no gancho da entrada. Renato levantou os olhos para ela com uma expressão que não pedia nada, que era provavelmente a expressão mais honesta que ele havia feito em anos. "Ficou bom o filme?" Ela perguntou, em geral para ninguém específico. "Tá bom," Theo disse, sem levantar os olhos do telefone. O que de Theo era aprovação significativa, ela foi para a cozinha fazer chá. Ficou do lado de dentro da porta, ouvindo o barulho do filme e de vez em quando a voz de Lara comentando alguma cena, e o apartamento tinha um jeito de soar que era diferente de como havia soado nos últimos meses. Não igual a antes, antes havia acabado em definitivo, mas diferente do eco mais cheio, de um jeito novo. 3 semanas depois, numa manhã de julho, com aquele frio seco de São Paulo que resseca lábio e faz todo mundo andar de casaco, Fernanda recebeu um e-mail que não estava esperando. Era de Maurício Feital. "Fernanda, meu nome é Maurício Feital. Recebo seu contato por indicação de uma advogada chamada Carla, que disse que você pode ter informação relevante sobre uma situação que também me afetou. Se puder, gostaria de conversar." Ela ficou olhando para o e-mail por um tempo, depois abriu uma resposta e começou a escrever. Não era o fim da história, pelo menos não de todas as histórias envolvidas. Maurício Feital tinha a dele por resolver. Isabela Drummond tinha uma escolha que havia deixado sobre a mesa de um café da Faria Lima junto com um envelope. Renato tinha filhos que haviam concordado em dar uma segunda chance de um jeito lento e sem garantia. Mas da história de Fernanda, a história que importava de dentro para fora, essa havia chegado a um lugar que ela reconhecia, não como destino, mas como ponto de apoio. Chão firme o suficiente para pisar, ela terminou o e-mail, releu uma vez, enviou do quarto. A voz de Lara chamou: "Mãe, cadê meu casaco azul?" "Embaixo da cama ou atrás da porta," Fernanda respondeu, sem nem precisar pensar. "Atrás da porta. Achou." Ela fechou o notebook, pegou a bolsa, separou o lanche. Chamou Theo, que estava no banheiro com a porta fechada há mais tempo do que o necessário para qualquer coisa razoável. Verificou se o telefone estava carregado. Encontrou o tênis de Lara, que havia sumido de novo, desta vez debaixo do sofá. A vida continuava, ordinária e insistente, e incapaz de esperar que você terminasse de processar o que veio antes. E havia, nessa insistência toda, uma espécie de graça que Fernanda havia demorado para reconhecer. Mas havia aprendido a não desperdiçar. O dia começou. Gente, se você chegou até aqui, é porque essa história chegou em algum lugar dentro de você. Me conta nos comentários de onde você está ouvindo agora e que horas são aí.
A gente lê todos. Se você fosse Fernanda, você teria ido falar com Isabela naquele café ou teria deixado para lá? Conta para mim. Se você chegou agora e ainda não está inscrito, aperta inscrever porque toda semana tem história nova aqui. Qual foi o momento que mais pegou para você nessa história? Quando a Lara escreveu a composição, quando o Theo disse que só queria que ela soubesse que a gente viu, ou quando a Fernanda ouviu a risada da filha antes de abrir a porta. Me conta nos comentários, manda para alguém que precisa ouvir isso hoje e dá um like para mais gente conseguir encontrar essa história.